Bom dia, senhoras e senhores. Retomando a nossa 69ª sessão virtual ordinária do dia 18 de outubro de 2021, anuncio o processo de recurso de número 1/4443/2016, audifração 2016-21244, recorrente Veneza Máquinas e Comércio Limitada e Celo Julgamento, recorrido ambos, conselheiro relator doutor William Falcão de Souza. Passo a palavra ao doutor William para início do relato do processo anunciado. Ok, senhor presidente. O conselheiro Pierre perguntou se era tranquilo. Parece, né? É tranquilo, mas tem muita informação. Tem muitas informações. Vamos lá. Relato da infração. O contribuinte em tela deixou de registrar aquisições na DIEF no exercício de 2011 de mercadorias não tributadas pelo ICMS, e de informações complementares à auto-infração. Artigo infringido é o 18 da Lei 12.670/96 e a penalidade é o artigo 126 da Lei 12.670/96. Mercadorias não tributadas, né? Exercício 2011 e o valor da multa R$ 106.261,17. Na informação complementar, informa que o contribuinte deixou de registrar aquisições na DIEF exercício 2011 no montante já citei, R$ 1.062.611,75, conforme planilha anexa e CD, contendo todos os danos numerados na planilha. A defesa alega decadência com base no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, que houve equívoco na capitulação legal dos fatos ao aplicar o artigo 126 da Lei 12.670/96, por quanto as operações relacionadas à nossa CAD não são sujeitas à submissão tributária. Alega que as notas fiscais estão na contabilidade e no SPED, devendo, no primeiro caso, aplicar a sanção do artigo 123, 3G, ou o parágrafo único do artigo 126. Na verdade, ele não está questionando o artigo 126. Ele está dizendo que não são sujeitos à submissão tributária, portanto, não era o artigo 126. Mas é porque são operações não tributáveis. Né? Aí o artigo 126 ele está pedindo o parágrafo único. Mas, esqueci de dizer, a primeira coisa que ele fala na defesa, ele pede a necessidade de julgamento conjunto deste auto-infração, 2016-21-244, com o auto-infração 2016-21-252 e o 2016-21-246. Está pedindo conjunto. Esses autos, senão haveria uma cobrança em duplicidade, porque esses outros autos também tratam da ausência de registro na DIEF e operações de entrada. Aí vem o julgamento singular. Está arguindo que os autos de infração 2016-252 e o 246 decorrem de infrações diferentes e se referem a nossas CARs distintas, todas elas não informadas na DIEF. Na verdade, depois lá na frente a gente vai ver de que é que se trata esses dois autos de infração, mas é também de deixar de informar na DIEF. Só que aqui são mercadorias não tributadas, lá é diferente. Afasta a decadência por entender que, no caso, a contagem do prazo decadencial, a obrigação acessória, é o 173, inciso 1. Afasta a nulidade suscitada por erro na capitulação legal, por ser as operações sujeitas à submissão tributária. Utilizando o argumento de que o autuante não fala em operações sujeitas a regime de submissão tributária, mas sim operações não tributadas. Portanto, aplicou o artigo 126.
Ao final, altera a sanção, o julgador singular altera a sanção para o artigo 123.8L, julgamento singular. Quem verificar o julgamento singular vê que a multa, né, que era cobrada lá no auto de infração, diminuiu bastante. Parcial procedente aplicando o 8L. Passou a multa de 106 mil. Estou no sistema talento, por um instante. Para R$ 11.288,90. Aí o contribuinte ingressa com recurso ordinário. Esse processo já teve na nossa Câmara, viu? Vai já chegar lá. Com recurso ordinário, ele requer, pede perícia, para verificar se as operações não registradas na DIEF foram informadas no SPED, ou seja, na FD, ou então escrituradas na contabilidade ou lançadas nos livros fiscais. Ele defende a aplicação da multa de 20 UFI por documento omitido, aquela redação antes da Lei 16.258 de 2017, que tinha o artigo 123, 3G, né, da Lei 12.670, que era a limitação de 1.000 FIIs, né? Agora, aliás, eu tento com a limitação de 1.000 FIIs. Antes, se tivesse na contabilidade, a multa era 20 UFI por documento. Ele requer reunião dos autos, aqui no recurso novamente, os autos que eu citei, para que no julgamento conjunto seja aplicada a penalidade limitada a 1.000 FIIs por período fiscal. Vou repetir o que é que ele está pedindo, senhor. Ele está pedindo assim: esse auto foi aplicado 8L. Os autos anteriores trata também de falta de escrituração, né, de outras notas, e ele entende que para cada período de apuração tinha que juntar aqueles dois autos de infração numa penalidade só, juntar isso, por isso que ele pede conjunto. É isso que ele pede. Aí veio o parecer da assessoria tributária, que tem 2 pareceres, esse é o primeiro parecer. Sugere o reenquadramento da penalidade aplicada na infração para previsto no artigo 123.8E da Lei 12.670/96. Mas entende que seria plausível o contribuinte estar pedindo que seja feito o recálculo da multa com observância ao limite de 1.000 FIIs, considerando a soma em cada período de apuração dos valores lançados no auto de infração 2016-21-246 e 16-21-252. 252. Aí alerta que a decisão de primeira instância caberia o reexame necessário, que não foi formulado. Se nós olharmos aqui o julgamento singular, ele diz assim: a auto-infração julgado parcial procedente em primeira instância, reexame necessário. Não, é porque tem 2, aí tem que abrir qual é o que está correto, só um instante. Ele não recorre, não entra com reexame necessário. Não ingressa com reexame necessário. Aí o processo veio para a primeira Câmara, a nossa Câmara. Aí a gente vê aqui a resolução 23/2020. O processo foi no dia 10 de dezembro de 2019. 10 de dezembro de 2019. E está aqui, ó, falta de escrituração de aquisições na DIEF. O contribuinte deixou de escriturar operações de entrada de sua DIEF relativa ao período de 2011. Julgamento de primeira instância pela parcial procedência para reenquadramento da penalidade para o previsto na artigo 138L. Reexame necessário não interposto, sob fundamento do provimento CRT 002/2017. Recurso ordinário conhecido. Decisão de segunda instância pelo retorno dos autos da primeira instância para novo julgamento, considerando que não teria sido o caso de dispensa de reexame necessário, em concordância com o parecer da Procuradoria-Geral do Estado.
Como ele não entrou com o reexame necessário, devolveram, porque ele tinha que fazer o reexame necessário, porque a decisão dele não estava parada no provimento CRT 002/2017. Ele fez um reenquadramento. Não foi a alteração da penalidade aplicada no auto de infração, foi um reenquadramento. Certo. Aí, então, o processo voltou, o julgador de primeira instância repetiu, né, o primeiro julgamento, mas a multa cobrada é a mesma, os R$ 288,90, e ingressou no final com o recurso com o reexame necessário. Entrou com o reexame necessário. Foi emitido o parecer. Esse parecer aqui eu quero ler um parágrafo, porque está repetido bastante. Pronto, aqui o parecer. Obrigação acessória, falta de registro na declaração de informação econômica fiscal de IF, operações tributadas, o imposto de ICMS, notas fiscais de entrada, exercício 2011, declaração de opção de arquivo eletrônico de IF, infringido e regulamentado pela Edição Normativa 14 de 2005 e alterações posteriores. As condições, forma de apresentação e prazo de entrega, penalidade prevista no artigo 128L da Lei 12.670/96, parcial procedência. Exame necessário e provido. Ou seja, houve a manutenção da decisão de primeira instância. Senhor presidente, o contribuinte, como eu já disse no começo, ele faz o pedido para analisar que as notas fiscais estavam na contabilidade ou na FD. Mas aí foi afastado com base de que ele fez a opção, aquele termo de opção da declaração por qual instrumento ele quer ser fiscalizado. Ele fez a opção pela DIEF. Aí foi negado. Se ele fez a opção pela DIEF, não tem que analisar a FD do contribuinte. Em síntese, senhor presidente, esse é o relato. Uma coisa a gente acrescenta que eu anotei mais umas coisinhas aqui. Então, William, só uma dúvida. O parecer foi pela parcial procedência, 8L, é isso? O parecer é pela parcial procedência aplicando o 8L. Ok. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da PGE. Bem, senhor presidente, o relato já do doutor William é esclarecedor. A falta de escrituração fiscal, no caso aí, foi na DIEF, porque o contribuinte à época, da fiscalização, ele indicou que seria a DIEF a ser, então, fiscalizada. E, ao verificar na DIEF que aquelas notas fiscais não haviam sido escrituradas, o agente fiscal atuou. No julgamento singular, houve a redução da multa e deveria ter ocorrido, como já esclarecido relatado pelo doutor William, o reexame necessário, e não foi feito o reexame necessário, razão pela qual essa primeira Câmara analisou o processo, terminou o seu retorno. Ele foi feito o reexame necessário e o processo retorna aqui. E a aplicação é aquela, e aí isso é interessante, porque essa falta de escrituração que foi apontada pelo agente fiscal, se nós olharmos o auto de infração, a exigência no auto de infração deixa eu ler aqui para vocês aqui. O contribuinte deixou de registrar aquisições na DIEF no exercício 2011, mercadoria não tributada pelo imposto e de informações complementares. Então, a falta de escrituração foi na DIEF. E a DIEF já era, à época, e não posso deixar de dizer, já era à época também um arquivo magnético, né? A Procuradoria se manifestaria, como sempre se manifesta, pela aplicação da sanção estabelecida especificamente pela falta de escrituração, que é o 123.3
123... 3G. 3G, isso. 123, 3G. Essa é a sua diferença, mas o doutor William talvez aponte aí algum detalhe que nós não conseguimos perceber. A razão pela qual a Procuradoria se manifesta, então, pela procedência, assim, a penalidade aplicada pelo agente fiscal foi mesmo... 126. 126, porque não é tributada. É isso mesmo, principal multa 126, caput, né? E nem poderia ser diferente, porque não foi escriturada. Não poderia aplicar a penalidade lá do parágrafo único. E aí seria mais benéfica a aplicação da 8L hoje, né? 123, 8L. Interessante essa questão. Me parece que o caso seria, sim, de procedência da acusação fiscal, senhor presidente. Mercadoria isenta, não tributada, e que não foi escriturada, é isso mesmo. É o 126, a Procuradoria se manifesta pela procedência da acusação. Obrigado, Matheus. Processo em discussão, senhores. Doutor Falcão levantou a mão com a palavra. Senhor presidente, nós temos que... Só tem uma coisa aqui que chama a atenção, certo? É assim, ele pede o julgamento conjunto dos 3 autos de infração, como a maioria dos contribuintes pede, para analisar, para ver se alguma coisa aproveita a outra. Mas a intenção dele é que, como os 3 autos, esse auto, mas os 2 que ele cita, são 3, tratam todos eles de deixar de registrar na DIEF, ele entende que seja aplicado para todas as notas, inclusive dos outros autos de infração, o limite de 1.000 FIIs. E eu, pessoalmente, eu não sei, acho isso difícil, são 3 autos de infração. Assim, este auto de infração é de deixar de escriturar notas fiscais na DIEF, aplicou 126, o fiscal atuante, porque eram mercadorias não tributadas, por exemplo, locação, retorno de mercadorias que foi para locação, essas coisas aí. Então, aplicou 126. O auto 2016-21-246, eu analisei, verifiquei, é deixar de registrar na DIEF aquisições de mercadorias tributadas. Aqui as mercadorias são tributadas. Ele cobra o ICMS. Certo? No nosso que estamos discutindo aqui, julgando, não. Aqui cobra o ICMS. Então, mercadorias tributadas. A penalidade, ele coloca 3G. O outro auto de infração, 2016-21-252, né? Omissão de entradas, falta de registro na DIEF de operações de entrada de mercadorias remetidas para demonstração. Para demonstração, né? Também. Então, são pouquinhas notas. Aqui ele cobra só a multa, que é sem a tributação, o artigo 126. Ele separou o tipo de operação, demonstração, remessa e retorno, né? Doutor William. E pronto. Aí, então, essa discussão. Eu, pessoalmente... Só uma questão de ordem, sem querer interromper, mas interrompendo. O senhor chegou a ver, consultar no controle da ação fiscal esses autos que ele menciona? Certo, senhor presidente. Eles foram quitados, né? E esse auto aqui em discussão, eu posso estar enganado, mas também é informação de quitado com a decisão de primeira instância. A pergunta é só para saber se o senhor chegou a analisar essa questão este auto com os demais no controle da ação fiscal no CAF. Não, senhor presidente, eu só verifiquei, sabe o quê? Se ele tinha, são 30 notas fiscais nesse auto de infração, eu conferi todas as 30 notas fiscais, nenhuma delas está escriturada na DIEF, não está. A FD dele, ele começou a entregar o fisco, preencher a partir de junho, né, de 2011, a partir de junho. Mas eu conferi também todas as 30 notas fiscais não estão escrituradas, ele escriturou outras notas, mas essas daqui não estão escrituradas. E ele alega também, né, no início eu já falei,
aquele 20 UFI por documento, dizendo que está na contabilidade, mas ele não traz nenhuma prova que está na contabilidade. Só diz que está. Tanto é que o julgador afastou, o parecer afastou, porque ele diz, você não trouxe nenhuma prova demonstrando que está na sua contabilidade. Trouxe uns papéis aí que não mostra que é a contabilidade dele, dizendo. E, no fim, ele se conforma, inclusive, pelo 8L mesmo. Né? Mas eu não consultei se o auto estava pago, não. Daí eu confesso que eu não vi isso. Eu fiz uma consulta agora, realmente ele está quitado com a decisão de primeira instância, né? Com a parcial procedência 8L. Pronto. Ótimo. Ótimo. Então, pronto, era isso que eu tinha para falar. Em discussão, senhores, algum conselheiro quer manifestar sobre a matéria? Doutor Pierre. Eu estou olhando aqui, doutor William, o julgamento foi feito em conjunto, que ele suscita esse pedido desde o começo, né? Mas o julgamento foi feito em conjunto, em primeiro lugar, ou foi feito separadamente também? Não, foi separado. Foi feito separado, né? Ele pede, conselheiro Pierre, exatamente isso, porque todos são omissão, né? Deixar de escriturar e aplicar o 8L, aqui o julgador aplicou o 8L, ele queria que esse 8L fosse feito para a totalidade das notas por período, tanto deste auto como dos outros, juntasse tudo. Que é limitado a 1000 FII, seria melhor para ele, é isso que ele diz. Mas eu entendo que nós não temos como fazer isso. Na realidade, nós já enfrentamos esse argumento anteriormente, se eu não me engano. O meu entendimento é que se a gente adequa para o 123.8L e a omissão no arquivo magnético, certo? Essa limitação, ela abrange todas as omissões. Então, como o fiscal fez, dependendo se fosse tributado ou não, 2 autuações, certo? Quando você reenquadra para a omissão, é uma omissão só, independente da natureza da tributação, se sim ou não. Então, eu entendo que sim, a limitação se aplica, porque é uma omissão só. Eu vejo um claro prejuízo ao contribuinte no julgamento em apartado. Agora tem que ver como é que está o outro, se ele já foi julgado, e parece que já foi e ele pagou, né? Porque os dois autos que foram comentados, eu consultei aqui que foram quitados com a decisão de primeira instância, o 8L. E esse auto aqui que está sendo discutido também já foi pago com base na decisão de primeira instância. Ele já pagou e recorreu? Ou só tem um reexame? É o reexame. É o reexame. É só o reexame? É o reexame. Ah, tá certo, é só o reexame, mas ele já pagou. Tá ok. Esqueça tudo que eu disse. É só um detalhe, né, meu amigo? Doutor William, então na pauta está um equívoco, né? A pauta consta como recorrente, Veneza e sério julgamento. Então, na verdade, é só sério julgamento, é isso? Senhor presidente. Ok. Mais alguma discussão, senhores? Não, senhor presidente. Então, se não há reexame aqui, se só há o reexame, né? Não é o caso, é só negar ou não provimento ao reexame, não é isso? Só isso. Sim, perfeito. Doutor William, como vota? Senhor presidente, primeira faixa da cadência suscitada, artigo 150, parágrafo 4º, né? Porque ele pediu isso lá na defesa e o julgamento segundo de primeira instância afastou e eu confirmo o afastamento da decadência e pede a realização de perícia ou diligência, né? Mas eu mesmo observei que as notas não estão escrituradas e o comprovante que está dizendo que estão escrituradas na contabilidade não. Doutor William, só uma questão de ordem. No primeiro momento, alguns meses atrás, houve o recurso por parte do contribuinte, ok? A Câmara decidiu que deveria ser apreciado ou retornar à Câmara para a questão do reexame necessário.
Então, nesse segundo momento, só tem um reexame, não tem um recurso. Os argumentos que eu estava destacando aqui foi do primeiro momento, né, o primeiro momento que esteve aqui na Câmara, é isso? Mas não foram apreciados, né? Ok, pronto. Só para então, ficar claro, né? Certo. No Foi primeiro retornado. momento, houve esse pedido à parte, né? Acredito que nesse intervalo aí ele deve ter recolhido. Agora, ok, compreendi agora, está mais claro. Aí, quando retornou, ele né? Tudo que já estava lá na defesa está repetido, ele só foi colocar reexame necessário, mas aqui afasta pedido de perícia, afasta decadência e julga pela parcial procedência. Doutor Pierre, quer falar? Não, senhor presidente, só para ressaltar que, como não há recurso, o contribuinte se conformou, e não há recurso, só o reexame, né? Nós não apreciamos essa questão de decadência, não. A gente só aprecia o que o Estado recorre, e o Estado recorre só daquela parte que lhe foi contrária. Só isso. Então, a outra parte já transitou em julgado. Ele só recorre, o reexame é só da parte que foi contrária ao Estado. Então, assim, já afastou a questão da decadência, já transitou em julgado. Nós não vamos mais apreciar, não. Nós vamos apreciar só a questão... Entendi. Né? Só isso. Só dá ou não provimento ao reexame, ponto. A penalidade, Isso. Doutor William, antes do seu voto, fui informado que a doutora Helena perdeu a conexão e o doutor Fernando está em duplicidade. Por isso que eu não reparei que faltou, porque tem um duplicado aqui, né? É isso mesmo. Presidente, porque está caindo direto aqui, para não perder nenhum momento, eu estou com o celular, mas eu já fechei agora o outro. Não interfere não, Fernando. Pode ficar, doutor. A doutora Helena que perdeu a conexão, vamos aguardar o retorno, né, para colher os votos dos senhoras. Mais alguma discussão sobre a matéria? Bom, vamos prosseguir, colher o voto do doutor William e doutora Helena, em virtude da falha técnica, não participará da votação. Doutor Falcão, como vota? Senhor presidente, pela parcial procedência, nos termos do julgamento singular, aplicando 123.8L. Algum conselheiro ou conselheira vota em sentido contrário? Deu 3G, presidente. Desculpa, doutora Mônica. Já é conhecido. É claro. Presidente, me desculpe. Assim, o fiscal botou o 126... Você combinou, né? O 3G com o 126. E o fiscal foi? Pelo menos eu entendi dessa forma, né? Não, doutor? ele botou só o 126. Doutor William, na informação complementar, ele faz a relação entre o 3G com o 126? Não, senhor presidente. Ok, então destacaremos o voto da doutora Mônica. Não é favorável ao 126 nem ao 8L, e o 123 3G. Tá certo? Ok. Então, ela dá provimento ao reexame necessário para modificar o julgamento, porque não tem recurso. Não é isso? Ela é voto tá certo, contrário, tudo bem. Né? Na verdade, a Câmara acolhe, né, e os votos nós destacaremos de acordo com cada conselheiro. Ok? Então, o doutor William conhece do reexame, nega provimento para confirmar a parcial procedência nos termos de julgamento singular. Doutora Mônica entende que o caso não é de parcial procedência, sim, mas de procedência, né? Aí eu acredito que o percentual mesmo, mas a aplicação do 123 3G, conforme seu entendimento. Não participou da votação, doutora Helena, momentaneamente ausente. Esta decisão, algum voto em sentido contrário, doutora Sandra, 8L foi a decisão, e os demais conselheiros também acompanham, né, o voto do relator. Senhores, assuntos gerais, algum assunto a ser destacado?
eu lembro aos senhores que amanhã nós teremos a nossa 70ª sessão virtual ordinária do dia 19 de outubro, terça-feira, em que teremos processo da Ceará, distribuidora de produtos alimentícios. Doutora Mônica Maria Castelo, conselheira relatora dos 2 primeiros processos, e o doutor William Falcão, do 3º processo da pauta. Os 2 primeiros processos... Oi, consegui agora. Retornou, Já fechou doutora? a votação? Já fechamos. Não tem nada, não. Ok. No caso específico, os 2 primeiros processos há um pedido de vista, doutor William Falcão, e o 3º processo, relatoria do doutor William, foi sobrestado até para que possam ser apreciados em conjunto. São os 3 autos da mesma empresa. E o processo da pauta, da relatoria doutora Antônia Helena Teixeira, também um pedido de vista, doutor William Falcão. Então, amanhã, o doutor William terá muito trabalho, né, com relação à participação nos 4 processos, em virtude do pedido de vista. Agradeço a participação de todos e até amanhã, se Deus quiser. Suspender a gravação.